Na escuridão do céu de Marrocos, às 2h18 de julho de 2011, isso aqui ilumina os céus. Era uma bola de fogo brilhante e amarela, que depois ficou verde e depois se dividiu em duas partes, causando em seguida 2 estrondos sônicos. Essas palavras e essas imagens são baseadas em uma descrição de uma testemunha que observou tudo. Porém, ninguém viu exatamente onde esses fragmentos caíram. Foi somente em outubro que nômades marroquinos em áreas remotas começaram a achar várias coisas muito estranhas. Esse aqui é simplesmente o maior fragmento daquilo que caiu do céu naquela noite. E isso pesa um pouco mais de 1 quilo. E aí mais tarde esse fragmento foi levado para se fazer um teste. Um teste que descobriu um detalhe que acabou mudando tudo. Essa aqui é a sonda Viking da NASA e ela foi enviada até Marte nos anos 70. E aqui nesse planeta essa sonda fez várias medidas que acabou ajudando a descobrir as características únicas dos gases marcianos. E aí adivinha só, essa rocha que encontraram em Marrocos tinha um pouco de gás preso nela. E eles viram que esse gás simplesmente dá um match perfeito com o gás marciano que Viking encontrou. Essa rocha, na verdade, não veio de qualquer lugar do espaço. Ela veio de Marte. Ela veio de Marte e caiu exatamente na Terra, em Marrocos. Esse é o meteoro Thyssen. E o que é mais interessante é que fizeram testes para saber se havia vida aqui. Mas nada foi encontrado, infelizmente, mas nós achamos matéria orgânica complexa. É interessante, porque até hoje nós então recebemos meteoros marcianos com matéria orgânica complexa. Então, será que não seria talvez uma grande loucura dizer que no passado nós de repente já recebemos vida de um mundo alienígena vindo de um meteoro? Será então que a vida na Terra não começou aqui? Será que nós somos frutos de uma panspermia cósmica? Bom, panspermia é uma hipótese que diz que a vida pode surgir no mundo e acabar se espalhando para outros de alguma maneira. E o problema está nessa maneira. A princípio, as maneiras de fazer uma viagem acontecer, tipo daqui para lá ou de lá para cá, parecem, bom, um tanto quanto improváveis. Ainda mais que seria algo totalmente sem querer. Por isso que a hipótese da panspermia acabou não sendo tão levada a sério. Porém, isso vem mudando. E uma outra hipótese que muitos acabam também não levando a sério é de que a sua identidade não é sua. Ou pelo menos não no caso da identidade da sua empresa. Porque, sim, a identidade visual e o nome da sua empresa provavelmente não pertencem a você. Agora, como que isso é possível? Bom, isso acontece porque muitas pessoas criam empresas, passam vários e vários anos usando certa identidade, mas acabam nunca registrando nada no INPI. Isso quer dizer então que perante a lei do Brasil, você não é dono da identidade da sua empresa. E o pior, algum espertinho pode aparecer de repente e, sei lá, registrar a sua identidade no INPI antes de você. E aí sabe o que acontece? Você perde o direito de usar a sua identidade da sua própria empresa. E talvez você tenha que pagar o espertinho para usar a sua própria identidade. Isso é indignante, é terrível. E para evitar isso, eu indico a Encore Marcas. A Encore faz para você de graça uma pesquisa para ver se a sua marca pode ser registrada. E aí só depois você paga para ela fazer o registro. O time da Encore tem anos de experiência, sabe o caminho das pedras e tem um conhecimento técnico especializado para aumentar significativamente a sua chance de sucesso no seu registro. Por isso visite @EncoreMarcas no Instagram ou clique aqui no primeiro link na descrição. E aí diga que veio pelo Ponto em Comum e aí você ganha automaticamente 15% de desconto. Olha aí que legal. Então não deixe de proteger o seu negócio indo na Encore e registrando primeiro nome e logo. Assim você pode voar alto com tranquilidade. Assim como esses 2 micro-organismos. Esse aqui é o fungo Circinella muscae. E essa aqui é a bactéria Micrococcus albus. E ambos são micro-organismos que foram encontrados em uma altitude de 77
quilômetros. Isso é basicamente a maior altitude que nós já encontramos micróbios. E isso realmente é bem alto, mas ainda assim não é o espaço. É meio debatível exatamente onde que termina a atmosfera terrestre e quando que começa o espaço. Existe uma espécie de linha borrada entre os dois. Mas nós somos seres humanos e gostamos de inventar coisas. E assim, normalmente, nós cravamos que aqui é o limite que separa um do outro, a uma altitude de 100 quilômetros. Porque você sabe, né? Nós humanos gostamos de números redondos e bonitinhos. É muito aesthetic. Tá, então realmente esses dois seres vivos aqui, eles não foram encontrados acima dessa linha. Eles foram encontrados abaixo, a 77 quilômetros. Eles ainda não estão no espaço. Tá, então isso significa que nós não vamos encontrar nunca um ser vivo acima de 77? Nós nunca vamos encontrar nada vivendo no espaço? Claro que não. O fato da gente não ter achado nada muito além de 77 quilômetros não quer dizer que é um fato da realidade. Quer dizer, talvez que seja só culpa nossa, porque é difícil coletar micro-organismos tão alto. Nós não temos ainda métodos tão bons, mas nada impede da gente fazer umas estimativas. Olhe só para esse gráfico. Ele nos mostra a densidade microbiana pela altitude que são encontrados. Cada linha dessas representa um estudo em que uma certa densidade de micróbios foram encontrados. Com isso você consegue perceber alguma tendência se formando? Quanto maior a altura, menor vai ser a densidade de micróbios. Com isso é possível traçar uma linha que mostra não uma determinada espécie, mas uma tendência geral. Por isso que apesar das maiores altitudes serem encontradas abaixo dos 100 quilômetros, é possível ainda assim que existam seres muito além disso. Se a gente assumir esse ritmo de diminuição de densidade de micróbios, podemos encontrar muito, mas muito pouco micro-organismo aqui no limite superior, algo que ultrapasse 700 quilômetros. Vão ser realmente poucos que você vai encontrar, mas ainda assim vão existir. E com isso surge um efeito interessante. Vamos dizer que aqui está a Terra. E esses cubinhos brancos aqui são seres vivos em grandes altitudes. As coisas não estão exatamente em proporção, mas vamos analisar uma coluna de seres vivos em grandes altitudes aqui. Sendo que, como nós sabemos, a Terra não está sozinha no espaço. Nós temos o Sol, não muito longe daqui. E o nosso Sol, como você sabe, emite muita radiação, que como você sabe, a radiação do Sol aquece o nosso planeta e torna a vida possível aqui. Mas isso tem um efeito bizarro. E para entender isso, vamos dizer que a radiação, a luz, os fótons são representados por esses cubinhos vermelhos. E bom, eles não possuem massa, mas eles possuem momento de movimento, como eu expliquei em um outro vídeo do canal. Então eu sei que isso pode parecer estranho, mas esses fótons, eles se comportam como pequenos pacotes que podem empurrar coisas. Eles podem ir do Sol e acertar a Terra. E aí depois vem outro fóton e empurra mais um pouco. E depois mais e mais. E vários fótons vêm do Sol para acertar a Terra. E o que acontece? Eles vão empurrando a Terra para cada vez mais longe. E assim vamos todos viajar pelo espaço profundo. Ou pelo menos é isso que deveria acontecer. Mas não acontece, porque o nosso planeta é enorme e muito massivo. Então os fótons são muito pequenos e não chegam nem perto de ter a capacidade de empurrar o nosso planeta de uma forma perceptível. Já micro-organismos são pequenos. Eles são micro. Esses micro-organismos em grandes altitudes podem acabar sendo acertados por fótons. E aí é como se fosse uma sinuca, porque o nosso Sol dá uma tacada, faz o fóton viajar e atingir um micro-organismo em altas altitudes e faz ele ser jogado para longe. Depois vem outro fóton e aí vai e acerta outro micro-organismo. E aí os fótons vão acertando micro-organismos e aí eles vão sendo espalhados. Depois de muitos fótons saírem do Sol e acertarem os micro-organismos em grandes altitudes, isso faz com que eles acabem sendo todos jogados
para longe. E assim, o Sol faz com que a Terra fique constantemente espalhando vida pelo sistema solar e o resto da galáxia. Essa é a radiopanspermia. Porém, tem um sério problema com essa hipótese. O problema é que a radiação do Sol é apenas extremamente mortal, ou pelo menos se você estiver no lugar errado. Para deixar isso claro, vamos adicionar isso aqui ao nosso esquema. Essa aqui de azul claro é a nossa atmosfera terrestre. E note que ela é muito mais densa aqui próxima da Terra. Porém, quanto mais distante, quanto maior a altitude, mais rarefeita ela fica. Em uma baixa altitude, significa que eles vão estar tranquilos, porque essa radiação vinda do Sol vai ficar enfraquecida, porque a atmosfera terrestre vai fazer com que ele perca energia. Então, enquanto micróbios estiverem aqui, uma baixa altitude próxima da superfície terrestre, os fótons podem até entrar na atmosfera e acertar esses micro-organismos, mas esse fóton vai estar enfraquecido pela atmosfera. Então a radiação chega fraquinha, ótima para a vida. Agora, se esses seres estiverem lá no alto, o fóton pode acertar esse micro-organismo com força total, o que é algo terrível para a vida. Então o coitado desse micro-organismo que é acertado por esse fóton, além de ser jogado para longe, o pobre do micro-organismo, bombardeado por radiação, vai ter suas ligações de moléculas desfeitas, suas estruturas quebradas e a informação do DNA destruída. Então, mesmo que a gente desconsidere outros problemas do espaço, isso aqui por si só, digamos que já é o suficiente para acabar com qualquer forma de vida que conhecemos. Mas aí você pode dizer que, calma aí, ainda existem os tardígrados. Todo mundo sabe que os tardígrados são famosos por serem muito resistentes. Eles são capazes de entrar em um estado de animação suspensa. Eles se transformam nessa coisinha aqui, que é capaz de aguentar muito desaforo. E assim, eles realmente aguentam, assim como outros seres vivos, como a própria Circinella muscae, que são capazes de criar esporos. Inclusive, esse negocinho bem aqui é um lugar onde os esporos estão se formando. E claro, esporos e outras formas de animação suspensa são capazes de sobreviver a adversidades, mas só por um tempo. A verdade inconveniente é que isso aqui tem um limite. Talvez eles consigam até lidar com a radiação do espaço por alguns minutos, dias, talvez até poucos anos, mas o problema maior é que uma viagem espacial do nosso planeta até outro pode durar muito mais do que isso. Vejamos Marte, por exemplo. Ele é o nosso planeta vizinho. Ele está a uma distância da Terra que, bom, uma viagem de foguete poderia tranquilamente fazer esse trajeto em apenas alguns meses. Mas acontece que os seres vivos que saem da Terra normalmente não são tão rápidos que nem um foguete e não são direcionados com sistemas de navegação exatamente para Marte. Isso quer dizer, então, que facilmente uma viagem de um micro-organismo poderia durar muito tempo. Talvez milhares ou talvez até milhões de anos até chegar em Marte. E a evolução não preparou a vida da Terra para lidar com a radiação espacial por tanto tempo, mesmo que em um estado de animação suspensa. Pois é, isso é porque estamos falando do nosso vizinho Marte, mas existem lugares muito mais distantes. Por isso que um serzinho como esse aqui, podemos dizer que é basicamente impossível dele sair daqui da Terra, ficar sendo bombardeado com uma ruma de radiação por muito tempo e acabar chegando até um mundo distante, e tem que chegar inteiro o suficiente para ser capaz de colonizar isso aqui. Ou seja, a única maneira de uma viagem espacial dessas acontecer é se os micróbios tivessem alguma forma de proteção contra a radiação. Algo como uma nave. A litopanspermia é uma hipótese que envolve rochas. Essas rochas seriam como naves espaciais, que dentro dela podemos teoricamente dar uma fatiada e perceber que no seu interior poderiam existir micro-organismos. Alguns bons centímetros ou talvez até metros de rocha poderiam separar o micro-organismo do vácuo do espaço e toda aquela radiação, e aqui dentro seria um ambiente seguro. E o que é mais impressionante é que nós já conhecemos
isso aqui. Essa imagem mostra, bem aqui em verde, micro-organismos. E eles estão vivendo no interior de rochas. Isso é uma coisa que acontece aqui na Terra. Beleza, então o negócio é viajar dentro de pedras. E existem seres que vivem dentro de pedras já. Fantástico. Mas isso ainda traz outros problemas. Que assim, uma rocha dessas, ela, deve pesar algumas gramas, quilos ou talvez até toneladas. E nada disso é pequeno ou leve o suficiente para que fótons, a radiação do Sol, consiga empurrar. Isso aqui não vai se mover pela radiação. Não, e assim, pior ainda, como que um negócio desse tamanho, pesado, iria espontaneamente ascender ao céu? Bom, esse arrebatamento teria que acontecer de uma maneira muito menos sutil e perigosa. Temos que contar com um meteoro. Vem, meteoro! Beleza, então vamos dizer que aqui nós temos a superfície da Terra. E aqui temos um meteoro que vai cair dos céus. E ele teria que ser grande e cair lá de cima com uma rapidez o suficiente para poder, quando colidir com o solo, acabar ejetando um pedaço do solo. Então ele vai bater, esse pedaço que já estava lá no chão vai subir, e ele vai subir muito rápido. Esse pedacinho da Terra vai ter que viajar a uma velocidade de 11 quilômetros por segundo. Eu não disse 11 quilômetros por hora, tá? São 11 quilômetros por segundo. E para você ter uma ideia, a essa velocidade daria para viajar de Fortaleza até Teresina em menos de 45 segundos. É bastante rápido. Isso é bem rápido. E isso aqui é o que nós chamamos de velocidade de escape. E é chamado assim de escape porque essa é a velocidade grande o suficiente para que esse pedacinho do chão continue subindo. E subindo, e subindo até escapar da gravidade terrestre. Agora note que podemos dizer que existe vida em cada centímetro do nosso planeta, incluindo nesse pedacinho do chão que foi ejetado. E aí esse pedacinho de rocha com seres vivos lá dentro está indo muito rápido. São 11 quilômetros por segundo. E será que seres vivos conseguem sobreviver a isso? Bom, a princípio a vida pode suportar qualquer velocidade, mesmo que muito alta. O problema seria a aceleração. Os seres vivos iriam sobreviver se eles fossem acelerados aos poucos. Mas no caso dessa colisão violenta de um meteoro, esses pobres coitados são acelerados muito rápido. Isso gera uma gigantesca força G e pressão lá dentro. E isso pode matar geral. E fora isso, ainda tem as altas temperaturas causadas pela força do impacto do meteoro e o próprio atrito com a atmosfera na hora de sair do planeta. E depois da saída, ainda tem os milênios ou milhões de anos viajando no espaço, com recursos limitados. E por fim, na hora de entrar no outro mundo, existe mais uma vez temperaturas, força G e pressão altíssimas, em uma colisão violenta. E sinceramente, isso tudo parece ser mais do que suficiente para matar qualquer ser vivo. Ou será que não? Temos que lembrar que essa visão até agora colocou os seres vivos como pobres coitados passivos nessa história. Mas acontece que eles são agentes do seu próprio destino, mesmo em meio a adversidades. Na hora do impacto do meteoro, isso aqui foi ejetado. E nisso aqui podemos dar uma olhadinha melhor. Vamos dar um zoom nesse momento crítico do impacto e perceber que existem vários micro-organismos aqui dentro, sendo que por causa do impacto houve alta pressão, alta temperatura e muita força G. E isso é terrível e, claro, muitos desses organismos pequenininhos acabaram falecendo, porém não todos. Os que sobraram, na verdade, seriam os mais resistentes. Isso quer dizer que eles passaram por seleção natural. Eles são os mais adaptados, que depois de uma viagem espacial de talvez milhões de anos, vão, na verdade, se multiplicar lá dentro. Eles vão colonizar aos poucos de volta aquela rocha. Mas espera, a gente está falando de talvez milhões de anos. Os recursos dentro desse
pedaços de rocha não são ilimitados, uma hora eles podem acabar e aí esses micro-organismos podem morrer de fome. Mas acontece que esses carinhas aqui que vivem dentro de rochas, eles já naturalmente possuem um metabolismo extremamente lento. Eles aqui dentro vão consumir os recursos bem devagar e até as próprias divisões celulares podem levar milênios ou até milhões de anos para acontecer. Então, dificilmente todos os recursos vão realmente acabar. E ainda além disso, se as coisas apertarem de verdade, talvez de repente esses micro-organismos podem criar esporos. É um estado de animação suspensa que basicamente não consome nada de recursos. Beleza, e aí depois de um tempo, quando essa rocha cair de novo em um outro mundo, essa rocha aqui vai passar por uma segunda vez um evento de alta temperatura, força G e pressão. Porém, note que dessa vez, nesse segundo evento traumático, esses seres que estão agora na rocha são os sobreviventes do primeiro evento. Eles já passaram por seleção natural e estão resistentes a essas condições. Por isso, na colisão com o novo mundo, beleza, alguns seres podem acabar morrendo, mas eles vão sobreviver com mais facilidade. E aí, na hora de colonizar o novo mundo, os micro-organismos precisam torcer para que seja um lugar minimamente habitável. Mas talvez nem precise de muito. Essa parte da colonização pode talvez ser a mais delicada. Mas por mais difícil que pareça no início da colonização, a vida ainda pode encontrar um jeito. Existe uma estratégia evolutiva conhecida como cobertura de apostas, em que são gerados indivíduos que não são tão aptos a viver em um ambiente ideal, mas conseguem viver melhor em lugares mais desafiadores. E o grande lance dessa estratégia é que vão existir diferentes linhagens de micróbios, com pequenas mudanças aleatórias. Isso faz com que o risco se distribua em diferentes linhagens diversas. Então, devido ao acaso do ambiente onde eles se encontram, podem fazer com que essa linhagem se desenvolva um pouco, mas acabe desaparecendo. Essa aqui acaba nem se desenvolvendo. Essa aqui consegue chegar um pouco mais longe, mas não tanto. Essa aqui não se desenvolve muito também, mas possivelmente uma delas vai conseguir continuar se dividindo e se desenvolvendo. Vai ter uma chance maior de que pelo menos uma das linhagens acabe conseguindo colonizar esse novo mundo, mesmo sendo um ambiente muito ruim. Mais uma vez vemos aqui a seleção natural agir. Assim, células vão se dividindo e se tornando minimamente viáveis em um mundo alienígena. Esses são os primeiros colonizadores, os autores de um novo capítulo da evolução da vida no cosmos. Esses são os sobreviventes da panspermia. E talvez sobreviventes seremos da Era das IAs. Agora, para saber se máquinas pensam como humanos, basta clicar bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos. E dá uma olhadinha aqui no primeiro link na descrição para registrar sua marca na Encore. E tchau!